Nesse estudo de hoje, não é, do Provérbios da Injustiça, que ultimamente estamos a falar sobre os provérbios da injustiça, os casos de injustiça que mostra toda a Bíblia, para que você entenda, não é, que Deus odeia a injustiça. Deus repugna a injustiça. E teve um caso que Deus mandou a Jeremias, em Jeremias 22, antes que acontecesse, Deus enviou uma mensagem, uma profecia através de Jeremias para poder evitar a injustiça, para que Deus não viesse a ser o vingador. Mas aqueles reis, não é, que sucederam, os filhos dos reis que sucederam os reis, não obedeceram. Mas a profecia veio antes, mas eles não obedeceram. E o Senhor diz assim, através de Jeremias, antes de que o mal, que a injustiça viesse a ser feita, para que o povo não viesse a sofrer. Mas eles mesmos, que eram os reis de Judá, tinham que obedecer e executar a justiça. Então, de antemão, Deus, sabendo de todas as coisas, enviou o seu profeta, o seu servo, aos reis de Judá. Está escrito aqui em Jeremias 22, assim: assim diz o Senhor, quando mandou a Jeremias: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali estas palavras. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimas o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Deus enviou a Jeremias para que levasse a sua palavra ao rei de Judá. E Deus advertiu, mas se não ouvirdes, se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará uma desolação. E assim aconteceu mais tarde com os seus filhos. Os que desobedeceram, os que não obedeceram a esta ordem de Deus. Deus deu uma ordem, não é? A ordem da justiça. E eles não obedeceram. E Deus jurou por ele mesmo. Quando Deus jura, Deus faz. Porque o próprio Deus que mandou essa mensagem de justiça através de Jeremias é o mesmo que já tinha dado os 10 mandamentos. E ali em Êxodo, creio 20, ou Êxodo 20, logo no versículo 4 e 5, Deus advertiu. É um dos mandamentos do próprio Deus, e eles sabiam disso. E Deus diz logo assim, aqui nos 10 mandamentos, ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Quando voltarmos lá em Jeremias, veremos que o pecado deles não era só a idolatria, eram outros pecados, outras injustiças. E Deus diz assim: nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagem de escultura, que é idolatria. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade, a injustiça dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, dos que pecam contra Deus. Deus é zeloso, é Deus zeloso.
que visita a iniquidade, a injustiça na geração daqueles que lhe desobedecem. E Deus é o Deus vingador. Mas, de antemão, Deus enviou recado da justiça e eles não obedeceram. Então, aqui em Jeremias, já no filho, não é, do rei de Judá, nos outros filhos de reis de Judá que vieram a ser rei, diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga, sem lhe dar o salário. Aqui Deus dá uma chamada de atenção para aqueles reis que não pagavam o salário daqueles que trabalhavam para ele, que era uma injustiça. É como os injustos deste mundo, não é? Têm grandes empresas, ganham milhões, mas pagam um salário de miséria para os seus trabalhadores. Isso também é uma injustiça. Mais cedo ou mais tarde, essa grande empresa deixará de ser uma grande empresa, porque Deus visitará a iniquidade, não é? Do pai para o filho, da terceira até quarta geração daqueles que são injustos. E Deus vingará. Porque Deus mesmo é que diz: juro por mim mesmo, se não derdes ouvido a estas minhas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará uma desolação, ou que esse negócio será destruído, se tornará uma desolação. Que diz esse rei: edificarei para mim esta casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abrirei janelas e forrá-lo-eis de cedro e a pinta de vermelho. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso, tudo isso ia bem. Mas isso, nesse versículo que o rei, que Deus fala neste momento, acaso o teu pai não comeu e bebeu e não exercitou juízo e justiça, por isso tudo lhe sucedeu bem? Julgou a causa do aflito e do necessitado e por isso tudo lhe ia bem? Diz o Senhor. Quer dizer, aqui mostra que o pai desse rei, que era contra o rei Joaquim, fez tudo bem, julgou a causa dos aflitos como Deus tinha determinado para os reis de Judá. Mas quando chegou no tempo do filho dele, o filho dele, com injustiça, escravizou os trabalhadores e não pagou o devido salário, que é uma injustiça. Você vai trabalhar para qualquer lugar, não é? E não lhe pagam o devido salário, é uma injustiça. E Deus é que vai vingar, porque Deus não muda. Deus é Deus zeloso. Isso está escrito lá nos 10 mandamentos. Muita gente pensa que Deus esquece ou que isso passa ao lado. Isso não só aconteceu com esse povo de Deus, como acontece hoje. Deus não muda. Até hoje Deus não mudou. Deus não muda. Deus é imutável. A sua palavra, não é? Que ele falou no passado, acontece nos dias de hoje. Deus não muda. O seu pensamento, o seu caráter de justiça não muda. E as pessoas é que pensam que Deus não faz nada. Isso é o que as pessoas pensam, não é? Matam, fazem o que fazem, como está escrito aqui. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente e para levar efeito a violência e a extorsão. Quer dizer, para explorar as pessoas e pela autoridade que esse rei ou que muitos empresários, muitas pessoas ricas têm, fazem o que querem, explorem, não é?
os pobres, os trabalhadores, e pensa que tudo isso passa despercebido de Deus. Não é nada passa despercebido, só que tudo a seu tempo, essa pessoa vai colher, como está escrito. Tudo que o homem plantar, isso o homem colherá. Mais cedo ou mais tarde. Não é porque esses reis fizeram o que fizeram, não é? E passou despercebido, não. Deus até disse, juro por mim mesmo, não é? Se não derdes ouvido a essas minhas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor. Quer dizer, é Deus que julga a causa dos inocentes, dos explorados nessa vida, não é? Tem muita gente que sofre. Fui trabalhar por um lugar, não lhe pagaram, tinha contas para pagar, foi um desespero, tem filhos para sustentar e o patrão o enganou. Fugiu, desapareceu, a empresa fechou, disse que caiu em falência, pessoas injustas que praticam esse tipo de injustiça e muitos pensam que nada vai acontecer. Essa pessoa vai ser destruída. Deus enviará o vingador, como enviou contra esses reis. Enviou Nabucodonosor. Foram levados para a Babilônia. Outros morreram em outras terras, porque não deram ouvido. Mas de antemão, Deus não enviou a ordem da justiça, da obediência, para não oprimir, não é, os pobres, para fazer direito aos estrangeiros, o direito das viúvas, o direito dos órfãos. Tudo isso Deus advertiu com antecedência, para que ele não viesse a vingar, porque ele mesmo é o vingador. Deus não é um Deus mau, é um Deus de justiça. Não é porque Deus reage dessa maneira, você pode pensar, então Deus é um Deus mau, um Deus vingativo, não. Mas se a pessoa obedecer, as bênçãos do Senhor, não é? Aqueles que obedecem, Deus visita e faz misericórdia até 1000 gerações. Se você é uma pessoa justa, viveu em justiça, mesmo que não conheça Deus, Deus fará justiça na sua descendência até 1000 gerações. Mas daqueles que são maus, que são gananciosos, que fazem a injustiça, logo após a terceira e quarta geração, Deus começa a vingar. E começam a morrer mais cedo, começam a ter doenças que ninguém sabe o porquê. E aquela geração vai ser destruída, vai deixar de existir. Como muitas pessoas, não é? Muitas gerações deixaram de existir, não é? Morreu o pai, morreu o filho, morreu o avô e acabou sem nenhuma descendência. Assim aconteceu no passado e assim acontece hoje, não é? Pessoas que são injustas, enriquecem, não é? A riqueza que podem deixar fica para o filho morre e vai chegar uma altura, vai acabar tudo. Não é? Não tem para quem deixar aquela riqueza e os outros familiares é que vão tomar posse dessa riqueza. Por quê? Adquiriram riquezas injustamente, não é? Escravizaram pessoas, ganharam dinheiro em cima da mentira, do roubo, do engano, da escravidão. Foi isso que esses reis fizeram. E além de fazerem isso, desobedeceram a Deus, adorando outros deuses, que Deus disse que era para não os adorar, nem fazer imagem, não é, de esculturas, de seres que existem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas todas essas imagens, não é, de escultura, esses reis adoraram. Então, eles pagaram o preço. Deus foi o vingador. Deus mandou em vingança, não é? Como está escrito aqui, não é? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não é? Filho de Joaquim, rei de Judá, entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E assim Deus fez. Deus vingou todos esses reis de Judá, os descendentes dos reis de Judá, que não obedeceram a Deus.
que viveram na injustiça, na idolatria, adorando outros deuses. Naquele tempo, claro que reinava o deus de Baal, Aserá, que é o diabo, não é? Baal é o diabo, que naquele tempo era o deus da natureza, deus da agricultura, e Aserá, que hoje em dia não é que era deusa naquele tempo da fertilidade, que hoje é a deusa Afrodite, que é a deusa da fertilidade. Quer dizer, os deuses continuam até hoje, só mudaram de nome. E as pessoas continuam a cultuar esses deuses, continuam a cultuar a Baal, que é o diabo, o deus da natureza, da plantação, o deus da fertilidade, que eram adorados naquele tempo. E tinham as suas imagens. E Deus repreendeu e advertiu. Estava escrito também nos 10 mandamentos. E eles sabiam disso. Eles eram o povo judeu. Era o rei. Eles eram os reis de Judá. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não obedeceram. E de antemão, Deus enviou Jeremias para os advertir. Mas um dos reis obedeceram e tudo andou bem para esse rei. Mas os seus filhos não obedeceram e foram mortos. E foram levados para fora das suas terras. Foram levados por Nabucodonosor. Por quê? Porque não obedeceram. E Deus é Deus vingador. As pessoas têm uma ideia que Deus, não é, está sentado lá em cima no seu trono e que, não é, passa tudo despercebido por Deus. Não é bem assim. Os olhos de Deus, como está escrito na Bíblia, percorrem por toda a terra à procura de quem? Dos justos. Deus ama a justiça. Deus procura os justos da terra para que habitem com Ele. Se Deus procurar durante a madrugada, durante o dia, e ver que você é uma pessoa justa, Deus vai trazer você para Ele. E não existe o inferno para tentar impedir. Uma vez que Deus escolhe, porque você é justo, então Deus vai trazer. Assim como Deus achou a Davi. Mas anteriormente tinha achado a Saul. Mas Saul acabou por desobedecer. Então Deus procurou um outro rei. Encontrou a Davi. Então, porque Davi era justo. E até hoje, Deus continua a procurar os justos da terra para que habitem com Ele. Seja justo para que você viva uma vida abençoada. Porque essas promessas, não é? Para os justos, uma vida abençoada, ainda que muita gente não conheça Deus, é justo, tem muitas coisas, essas pessoas, não é? Que Deus livra muitas maldições na vida dessa pessoa só por ser justo. Você sabia disso? Porque Deus conhece todas as almas que estão sobre a face da terra. Todos. E os olhos dele percorrem para visitar, para ver a vida da pessoa, para ver o caráter desse homem, se ele é justo. Deus é que conhece todas as almas e traz para ele. Mas, na verdade, Deus sabendo todas as coisas de antemão, ele já sabe quem vai ser justo. E também Deus já sabe quem vai ser salvo. A todos que estão face da terra, os que já nasceram e os que vão nascer. Ele já sabe antes da criação, da fundação deste mundo. Deus espera o tempo para ir buscar essa pessoa, para que venha habitar com ele. É isso que Deus procura. Mas Deus odeia os que praticam injustiça. E Deus mesmo enviará a ordem de destruição. Porque é assim que funciona. Não pense que Deus é mau, que Deus é vingativo, não é? E você não pensa, não é, em ser justo. Por que você não pensa em ser justo? Você quer tirar vantagem através da injustiça, a injustiça do roubo, da enganação, para que você venha enriquecer em cima do trabalho, da mão de obra de outros. Então, pense bem, mude de caminho, não é? Deus falou uma vez, eis que coloco diante de vós dois caminhos, né?
Há dois caminhos, o caminho da luz e das trevas. A pessoa é que escolhe. Você está no caminho das trevas, cometendo injustiça, você quer saltar para o caminho da luz, o caminho da justiça, então a escolha é sua. A vida é feita de escolhas. Você salta para esse caminho da luz e tudo correrá bem. E o Senhor livrará a sua alma do mal. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.